não é você possuir. A realização pessoal não vai satisfazer a sua vida, mas o se encontrar nele me faz encontrar o verdadeiro propósito que ele tem para mim e eu tenho através dele, e aí vivenciar o melhor dele para a minha vida. Oiê, tudo joinha? Tudo tranquilo demais? Mais um dia com o nosso tema identidade e propósito. E aí, qual tem sido o real propósito da sua vida? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você hoje. E hoje especificamente eu quero falar sobre propósito. Qual tem sido o real propósito da sua vida? E para começar eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor que se encontra em Colossenses, capítulo de número 1, verso de número 16. E esse texto ele é maravilhoso, principalmente na tradução da Bíblia, a Mensagem, que ele vai dizer o seguinte: olha, pois tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visível e invisível, todas as coisas começaram nele e nele encontraram o seu propósito. Olha só como que Paulo ele vai nos direcionar ao propósito da vida. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje é a seguinte: você já encontrou o seu propósito? Você sabe qual é o seu propósito? Eu converso com muitas pessoas e eu acho interessante porque muitas pessoas elas perguntam o seguinte: por que eu estou aqui? Por que eu existo? Um dos grandes questionamentos da vida é esse. Um dos grandes questionamentos que nós como seres humanos temos é justamente esse: por que eu estou aqui? Por que eu existo? Por que a minha vida, qual é o sentido de tudo isso? E nos dias de hoje, entender o sentido da vida ou o propósito da vida é uma tarefa muito difícil, principalmente pelos tempos em que nós estamos vivendo, onde as coisas elas se tornaram muito mais importantes do que pessoas, onde o ter se tornou muito mais importante do que o ser. E para nós entendermos o verdadeiro propósito da vida, nós precisamos aprender a ser e não a ter. Nós precisamos aprender a valorizar pessoas e não valorizar coisas. As pessoas hoje elas buscam e entendem que o propósito da vida se encontra no carro novo, na casa nova, no dinheiro no banco, na saúde que eu tenho, nos amigos que eu tenho, nas coisas que eu possuo. Mas o verdadeiro propósito da vida, ele não se encontra aí. Nós precisamos entender que o verdadeiro propósito da vida, ele não está naquilo que eu posso ter, ele não está naquilo que eu posso adquirir, ele não está naquilo que eu posso conquistar, mas ele está naquilo que eu sou, quem eu realmente sou. Entender isso vai trazer o verdadeiro sentido. E eu achei interessante porque uma pesquisa que foi feita recente com alguns pensadores famosos, ela vai fazer a seguinte pergunta: olha, qual é o sentido da vida? E fizeram essa pesquisa e perguntaram a algumas pessoas, e eu achei maravilhoso uma resposta que um psiquiatra e psicoterapeuta suíço ele trouxe, que é o Carl Jung, que ele foi aquele que criou a psicologia analítica. E quando ele cria a psicologia analítica, ele vai falar e desenvolveu aqueles conceitos da personalidade, a personalidade extrovertida e a personalidade introvertida. E eu acho interessante porque ele diz o seguinte: olha, eu não sei qual é o significado, eu não sei qual é o sentido da vida, eu não sei, eu não faço ideia qual é o significado e qual é o sentido da vida, mas é provável que exista algo a se falar sobre isso. Olha só que coisa maravilhosa. Às vezes nós realmente não entendemos, nós não sabemos, nós não sabemos qual é o verdadeiro propósito ou qual é o verdadeiro sentido da vida. Muitas pessoas elas se direcionam pelo sentimento de culpa, pelos ressentimentos que ela tem. Muitas pessoas elas se direcionam pelo dinheiro. Muitas pessoas elas se direcionam por adquirir, por conquistar muitas coisas. E começam a entender que o propósito da vida, ele se concentra apenas nisso, em você ter, em você possuir, em você mostrar, em você dizer que o que você possui, o que você tem, isso é o propósito.
Quando se pergunta para uma pessoa o que você quer, qual é o propósito da sua vida, o que você quer ser, o que você quer fazer, geralmente as pessoas elas vão se referir: eu quero ter grandes coisas, eu quero possuir, eu quero conquistar, eu quero buscar isso. As pessoas correm atrás e buscam desenfreadamente muitas coisas. E a palavra de Deus ela vai dizer que quando nós fazemos isso é como correr atrás do vento, não faz sentido nenhum. Mas uma coisa eu quero dizer para você: o verdadeiro propósito da vida, o verdadeiro sentido da vida não está naquilo que nós temos aqui, mas está nele, naquilo que ele é. Quando eu conheço, quando eu busco, quando eu compreendo isso, eu entendo que a minha vida ela só vai fazer sentido quando eu estiver nele e quando eu compreender quem ele é na minha vida. Uma coisa que eu quero dizer para você hoje que está aqui: o propósito da vida é muito maior do que uma realização pessoal. O propósito da vida é muito maior do que você ter e adquirir muitas coisas. O propósito da vida está em conhecer e viver o plano de Deus para nós. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Quando eu me encontro nele, quando eu estou nele, quando a minha vida se direciona para ele, quando tudo se volta para ele, aí eu encontro o verdadeiro propósito da minha vida. Deixa eu te dizer algo hoje, você que me escuta. Você tem corrido atrás de muitas coisas, e essas coisas talvez não tenham te feito feliz, essas coisas talvez não tenham te dado um verdadeiro sentido. Mas hoje eu apresento para você o verdadeiro sentido da sua vida. O verdadeiro sentido da sua vida é o Senhor. O verdadeiro sentido da nossa vida é Ele. Ele faz, Ele realiza, Ele é o propósito maior, Ele é o sentido maior. Tudo se encontra nele, tudo se faz nele, todas as coisas estão nele. Paulo ele vai dizer isso à igreja de Colossos, e eu quero dizer isso para você hoje também. Olha só, não fique correndo atrás de coisas, não busque encontrar o sentido da sua vida em coisas, não busque encontrar o sentido da sua vida no ter, não busque encontrar o propósito e entender que o propósito da sua vida é possuir. Mas entenda que o propósito da nossa vida é estar nele, é viver nele, é depender dele, é viver através dele, é estar e se direcionar para ele, para que isso, a minha vida, tenha um sentido maior. Que Deus te abençoe muito, beijo grande, fique com essa palavra, pense nisso. Não é você possuir, a realização pessoal não vai satisfazer a sua vida, mas o se encontrar nele me faz encontrar o verdadeiro propósito que ele tem para mim e eu tenho através dele, e aí vivenciar o melhor dele para a minha vida. Beijo grande, que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.